Olá! De acordo com as Nações Unidas, caso seja mantida a dinâmica de consumo de água em todos os segmentos da sociedade, em 2030 haverá um déficit hídrico global de 40%. Rever nossos padrões de consumo e rediscutir a gestão são algumas das propostas trazidas pelo professor Pedro Roberto Jacobi, coordenador do Grupo de Estudos de Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, o nosso convidado do Ponto de Vista. Professor, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Como é que o senhor vê esse futuro que parece bastante duro aí para a humanidade? Porque a gente não tem se mostrado capaz de rever os nossos padrões de consumo, né? Sem dúvida. A gente tem que olhar desde duas perspectivas. A primeira é que hoje existe já uma parcela significativa da população que tem muito pouco acesso à água. Então, este já é um aspecto que nós não podemos desconsiderar, principalmente em regiões desérticas, em regiões muito afetadas por mudanças climáticas que já se manifestam. Agora, olhando para um cenário daqui a poucos anos, porque 2030 é daqui a 12 anos, o quadro talvez seja colocado de uma forma um tanto exagerada, mas, sem dúvida, é importante como alerta para que a sociedade avance cada vez mais para formas mais racionais de uso da água. Nós temos enormes diferenças entre o perfil de consumo de segmentos da sociedade. Então, isso também tem que ser considerado. Mais ainda, hoje no setor produtivo, existem práticas que estão demonstrando uma busca de maior racionalidade, como é, por exemplo, o reuso. Mas tem segmentos produtivos que realmente ainda têm métodos extremamente problemáticos e que provocam estimulam, vamos dizer assim, esse aumento do consumo de água, que é o setor agrícola, que é responsável por aproximadamente 70% do consumo de água no planeta. E no Brasil não é muito diferente. O presidente do Conselho Mundial de Água, Benedito Braga, disse que é preciso acabar com a irrigação de agricultura e destinar a água para o consumo humano. O senhor concorda? Quer dizer, é preciso rever essa questão do padrão de irrigação, apesar de que no Brasil se fala muito, o Brasil precisa usar agricultura irrigada, o Nordeste não pode ficar anos dependendo. É preciso mudar o padrão de irrigação ou como é que o senhor vê Sem dúvida, é preciso mudar o padrão de irrigação. É possível? E é possível. Modelos de gotejamento, todo esse modelo que tem sido implantado em países como Israel e em outros países do Oriente Médio, demonstram a possibilidade de fazer isso. Agora, tudo isso implica em investimentos que o setor agrícola tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, tem que lembrar que parte do setor agrícola é caracterizado por ser de grande propriedade com muito mais recursos, e uma outra parte do setor agrícola são os pequenos produtores. Um dos temas fundamentais em tudo isso está associado à questão da cobrança pelo uso da água, algo que, apesar de existir na legislação nacional desde a sua implementação em 97, está extremamente frágil do ponto de vista de acontecer significativamente. Por quê? Se houver uma cobrança da água de forma eficaz no molde da cobrança da água na França, por exemplo, é possível promover mudanças significativas na forma de se apropriar da água. Agora, sem dúvida, a irrigação o segmento agrícola tem que mudar as suas práticas. Eu não iria no limite da argumentação do presidente do Conselho Mundial, que eu acho que é mais uma figura de expressão, mas sem dúvida é necessário que se mudem essas práticas. Agora, eu pensei no uso, na questão do uso da tarifa de energia. A tarifa de energia para o segmento industrial, ela é muito mais baixa do que para o segmento doméstico. O que se defende é uma lógica inversa para a água. Não. Porque a lógica da indústria é que seria muito caro para a indústria manter o padrão que se paga para a energia doméstica, porque o uso é intensivo de energia. No caso da agricultura, é um uso intensivo. Não tornaria inviável? A questão é justamente
de que momento se parte para essa cobrança. Porque a lógica da cobrança é dos grandes consumidores, seja das indústrias, seja do setor agrícola e seja dos provedores de água. Qual a finalidade da cobrança? É fundamentalmente uma devolução para as próprias bacias hidrográficas. Na hora em que se tem cobrança, não há uma necessidade de outros recursos que provenham de outras fontes, ou seja, a fonte de provisão dos recursos seria a própria bacia hidrográfica, através da cobrança que estaria devolvendo para melhorar a qualidade de água dos nossos reservatórios e fontes hídricas, porque esse é um dos grandes problemas, a má qualidade, a necessidade de se rever completamente esse passivo ambiental que existe nas bacias hidrográficas. Só para deixar mais claro, porque para a gente, que é gente comum, a gente não entende muito de como... O senhor está falando dessa água que é retirada da natureza, não é a água que a Sim, gente recebe. Exatamente. Né? Agora, o senhor fala sempre, quando o senhor escreve, em corresponsabilidade. O que, é que o senhor quer dizer com isso? Olha, a palavra corresponsabilidade é uma palavra que se contrapõe à ideia de tutela. Ou seja, quando falamos em corresponsabilidade, nos colocamos principalmente o papel da gestão pública, promover corresponsabilidade, promover uma visão de precaução, de prevenção, porque a água é um bem escasso. Nós estamos observando isso cada vez mais, ou seja, São Paulo viveu uma crise hídrica profunda entre 2013 e 2015 e a sorte foi que choveu. Mas se não tivesse chovido, fica um signo de interrogação. O que teria acontecido? Ninguém sabe. Então, isto significa o quê? Nós não podemos estar permanentemente à mercê do que venha a acontecer quando é algo previsível. Isto significa que o poder público tem que promover cada vez mais iniciativas nas quais os cidadãos comuns, como você e eu, somos estimulados a ter uma visão cada vez mais assumida da nossa importância de cuidar da água. Nós precisamos ter uma nova cultura da água, uma cultura da água na qual significa que, na medida em que esse bem é escasso e não adianta querer escamoteá-lo, é preciso que nós, no nosso dia a dia, usemos a água de uma forma muito mais racional. E lembrar que uma parte importante da população tem muito pouco acesso à água, então também são consumos muito diferenciados. A corresponsabilização é fundamental, mas tem que ser estimulada, tem que ser promovida através de campanhas da gestão pública, porque num prédio que a gente mora, terá pessoas que consomem mais ou pessoas que consomem menos água. Isso vai depender da sua consciência, da sua visão sobre a importância que a água tem na sua vida. A infraestrutura instalada faz muita diferença nisso também, né? Porque nos prédios, eu não tenho culpa se o prédio gasta muito, né? Se eu não tenho o hidrômetro lá mostrando... Exatamente, eu concordo totalmente. Os segmentos que moram em prédios, ou seja, em moradias verticalizadas, eles não têm noção do consumo, apesar que os prédios mais modernos agora têm hidrômetros incluídos. Né? Não? Mas isto, sem dúvida, é fundamental. Por isso que essa questão da corresponsabilização tem que sair da teoria para a prática. Mas o poder público precisa explicitar permanentemente a importância que tem de proteger o volume de água disponível. Agora, o consumidor individual, o consumidor doméstico, o gasto de água doméstico é muito pouco, é 10%, 20%. Ele é tão responsável assim, professor? Ou a impressão que a gente tem é que a gente acaba pagando o pato. Veja, ou é tão importante mesmo a gente economizar água? Aí tem duas coisas. A primeira é morar numa grande metrópole com 11 milhões de habitantes e com poucas fontes hídricas, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Então, muitas das fontes hídricas estão contaminadas porque há uma lentidão muito grande em concluir obras que são fundamentais de saneamento, então se retira menos água. Outro problema é exatamente isso que eu estava comentando, a escassez hídrica em virtude das mudanças climáticas. No período em que houve essa crise em São Paulo, se verificou claramente que quando você tem um reservatório seco, algo está acontecendo de errado, não é verdade? Então, a água desapareceu porque o volume de água que se consome é muito elevado. Então,
As empresas estão consumindo cada vez mais, estão produzindo cada vez mais sua água através do reuso, estão utilizando a água através do seu reuso. E numa cidade como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, a região metropolitana com 22 milhões de habitantes e a macrometrópole de São Paulo com 35 milhões de habitantes, que é de onde se articulam todas as fontes hídricas, ela está configurada como uma região claramente de escassez pelas Nações Unidas. Então, nesse sentido, nessas regiões tem muito pouca agricultura. Então, é água claramente destinada ao consumo humano. Então, isso está se observando agora mesmo na cidade do Cabo, na África do Sul, está tendo um problema seríssimo de água, porque a cidade não investiu adequadamente e deixou de pensar na possibilidade da dessalinização, porque é uma cidade costeira, e aí eles também não sabem o que vai acontecer com uma cidade de 2 milhões e meio de habitantes que está à beira, digamos, de uma crise hídrica profundíssima. Então, nisso que eu quero dizer é que a cidade de pequeno porte vive em outra escala de problemas que as grandes metrópoles. Agora nós temos uma população no Brasil que habita em um volume de população que habita em áreas metropolitanas, e não é pouca gente, não? A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Ponto de Vista está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre crise hídrica com o professor Pedro Roberto Jacob. Professor, o senhor também fala em transparência do governo, que é importantíssimo o governo ser transparente. Por quê? A transparência é um sinônimo de democracia. Prestação de contas é um sinônimo de democracia. O que nós observamos é que quanto menos transparência e menos prestação de contas, a população perde a confiança na gestão pública. Hoje vivemos momentos onde claramente a população tem uma enorme desconfiança da gestão pública. Isso é péssimo para a democracia. Nós precisamos que efetivamente a transparência seja um elemento estratégico e fundamental para que a sociedade tenha noção do volume de recursos que são utilizados para o seu bem-estar. Ao fim e ao cabo, qual é o papel do governo? O papel do governo é prover serviços, não? Prover serviços básicos para a qualidade de vida, para o bem-estar, que são mensurados através do IDH, por exemplo. Isso pode ajudar na colaboração no caso do enfrentamento de um problema? Quer dizer, se você sabe que vai ter um problema, se isso está comunicado, você pode estar mais bem disposto também. Se o governo mostrar o que fez, você está mais bem disposto de colaborar? Eu entendo que isso é fundamental. E aí que entra justamente a ideia da corresponsabilização, do protagonismo, da redução da tutela, da redução do clientelismo, da redução de se criar aqueles, como a gente poderia dizer antigamente, currais eleitorais associados a promessas que nem sempre se implementam. Uma sociedade tem que, para ser democrática, ela precisa ter cada vez pessoas que tenham mais autonomia para decidir, para pensar, para participar e sentir-se exatamente protagonistas e corresponsáveis pelo que significa colaborar diretamente com a política pública. É claro que na teoria isso é uma coisa e na prática é outra, mas eu entendo que este é o grande avanço para um país como o Brasil e tantos outros países que sempre viveram sob muita tutela. Os comitês de bacia têm uma participação da sociedade civil. A gente viu no Fórum Mundial da Água uma grande participação das pessoas da sociedade civil, dos comitês. Essas pessoas têm voz? O comitê acaba influenciando nas políticas públicas? Teoricamente, sim. Na prática, isso vai depender de cada comitê. O que a gente observou durante a crise hídrica em São Paulo, que os comitês foram praticamente deixados de lado. A decisão acabou sendo do executivo, acabou o comitê tendo muito pouco envolvimento. Mas eu sou um entusiasta dos comitês, eu acredito muitíssimo na sua importância, eles fazem parte da legislação. Agora, os comitês também, muitas vezes, podem ter os mesmos vícios da política. Não se renovam, os quadros permanecem, as pessoas não mudam as pessoas, muitas vezes, e acabam também se criando situações de repetição de práticas, às vezes, extremamente
clientelistas também dentro dos próprios comitês. Mas eu acho que são fundamentais. Os comitês são a essência de uma gestão participativa, mas às vezes com relações muito desiguais entre seus membros. E também outra questão importante é quem nos representa nesses comitês, não? Então, nas grandes metrópoles é de enorme complexidade. Agora, a maioria dos comitês no Brasil tem hoje 218 comitês estaduais e 7 comitês federais. Então, existe um campo muito amplo para que os comitês sejam extremamente eficientes, participativos, colaborativos e realmente tenham um papel importante nas suas regiões. O senhor foi uma das primeiras pessoas que escreveu aqui no Brasil sobre as pegadas hídricas. O que é isso e qual a importância disso? Pegada hídrica tem a ver justamente com o tema da racionalidade do uso da água. A pegada hídrica, ela, assim como a pegada do carbono e a pegada ecológica, é uma forma de mensurar o quanto se consome de água. O que a gente observa é que ainda muito poucas empresas assumiram, de fato, a pegada hídrica. A pegada hídrica representa verificar o consumo de água na produção de um bem desde seu início até a sua finalização. O que acontece é que muitas vezes as empresas ficam um pouco preocupadas em mostrar publicamente o volume de água que consomem. E isto, obviamente, acaba afetando elas, seja mercadologicamente. Mas é um desafio, as empresas têm que assumir cada vez mais a pegada hídrica, a agricultura tem que assumir cada vez mais a pegada hídrica, a gestão local da água tem que assumir cada vez mais a pegada hídrica. Isto hoje em dia se mede a pegada hídrica na Europa, nos Estados Unidos, e isso serve exatamente para conscientizar as pessoas sobre o volume de água consumida. Inclusive, a pegada hídrica tem sua origem naquilo que se denominou de água virtual, que é a água que se exporta, por exemplo, quando se exporta soja, quando se exporta gado. Então, isso também é uma forma de mensurar um volume de água que não permanece no país, mas se exporta, embora tenha uma receita, mas de volume de água em grande quantidade que não permanece no país. Tem um custo social na pegada hídrica. Exatamente. Agora, isso não tem uma divulgação, isso não tem... Pois é, todos estes temas, lamentavelmente, têm muito pouca visibilidade. Quem tem que mostrar isso mais são as próprias empresas, porque é uma forma de valorizar o seu trabalho para racionalizar o seu uso de água. Ou outros tipos de formas de instrumentos também de mensurar, porque a mensuração é algo importante, indicadores é algo importante. Não é apenas uma questão tecnológica ou acadêmica. Indicadores servem para que a gente entenda a situação real de processos nos quais nós estamos envolvidos. Então, existem outros instrumentos para medir, como, por exemplo, a forma de cuidar da água. As empresas têm hoje também, podem fazer parte do seu marketing, formas de mostrar como cuidam da água, e as grandes empresas o fazem. Mas muitas vezes as suas práticas são contraditórias, mas sem dúvida isso que você colocou é fundamental. Quando se fala em reuso, nós estamos olhando para uma nova racionalidade da água. Quando estamos olhando em pegada hídrica, é principalmente uma mensuração que demandará no futuro que, para reduzir essa mensuração, você tenha que mudar também tecnologicamente a forma de desenvolver esses bens. A gente observou nesse fórum um interesse muito grande do setor industrial, principalmente, em mostrar, não só industrial, agrícola também, em mostrar que está muito interessado em participar dessa discussão sobre água e que está colaborando muito. O senhor acha que é expressiva essa colaboração ou é de alguns setores? Eu acho que de esforço aí para um uso mais racional da água, porque tem preço também, né? Usar água é caro, né? Exatamente. Eu acho que de alguns setores que são mais avançados. E, sem dúvida, isso vai representar a grande diferença, porque também ninguém está ignorando que, com as mudanças climáticas, haverá menos água. Haverá menos água, mesmo as águas subterrâneas, na medida em que chove menos, os aquíferos também ficarão com menos disponibilidade. Isto nos coloca um desenho de futuro no qual, se não houver efetivamente uma preocupação com isso, prevalecerão os argumentos catastrofistas. Eu
sou um claro defensor dos argumentos preventivos, da precaução, do cuidado, da corresponsabilização, da transparência. Parece um repertório, não? Um cardápio, um dicionário, mas de palavras que se articulam entre si, de aprendizagem na sociedade, das escolas, desde os primeiros anos das crianças, tomarem conhecimento disso, não como um chavão, mas como algo que vai fazer parte da sua vida, porque, de certa forma, o que acontece? Quando que as pessoas percebem que não tem água? Percebem na torneira. E aí, claramente, como estávamos colocando, se as pessoas têm caixas d'água grandes, se protegem muito mais. E quando tem pouca água? O que aconteceu durante a crise hídrica de São Paulo? Em virtude de problemas no armazenamento, muitas pessoas armazenaram água de uma forma desordenada. O que provocou? Uma epidemia de dengue. Nenhuma coisa está isolada da outra. As águas contaminadas também alimentam outros problemas, por exemplo, as algas, ou alimentam vetores de insetos. Tudo isso está sempre combinado. E, de outro lado, nós temos algo também importante olhar, que aqui estamos falando da falta. E quando tem excesso? Também são outros problemas. As nossas cidades não estão preparadas por excesso, porque hoje o que está acontecendo é que são eventos extremos, chove muito rápido, em volume muito grande, e as cidades não dão conta. Semana passada em Belo Horizonte a gente viu as imagens, eram rios de água. Era um salve-se quem puder, salvar sua vida mesmo, a propriedade já foi embora. Então, tudo isso também tem que ser olhado. As nossas autoridades têm que pensar que também, além da escassez, tem que olhar que tem que ter recursos para ter formas inovadoras de drenagem, inclusive. Isso é uma preocupação muito séria para nós. A gente repete, sempre ouve repetir que a água é o bem social. O Congresso começa a discutir uma proposta em que a água deixa de ser um bem social. O que isso pode significar? A água é um bem comum, é um bem público. Agora, tem países, como o Chile, por exemplo, que tem uma legislação que a água é um bem que se troca, um bem de mercado. Então, esse é um tema absolutamente importante. Aqui mesmo, durante o fórum, o slogan, a frase principal do Fórum Alternativo fala água como direito e não como mercadoria. Ou seja, a questão não é mercadoria, do meu ponto de vista, é muito mais negócio. Ou seja, a água é um bem comum, a água tem um valor econômico, isso é inquestionável, porque por trás do ter a água tem a produção da água e toda a infraestrutura necessária. Agora, quando se fala, no caso desse projeto de lei, ainda existem algumas imprecisões para entender melhor. Eu acho que o mais importante é que se coloque em debate, que se tragam os contraditórios, mas que se entenda que a água não pode deixar de ser um bem comum, um bem público, e que tem que se garantir água para toda a sociedade, independente das suas condições de renda. Hoje existem vários programas, inclusive da Unesco, de vários organismos, de várias organizações não governamentais, trazendo à tona a importância de que a água não pode deixar de ser oferecida, ou seja, servida para a população, mesmo com aqueles de baixa renda. Então, eu entendo que nós temos que garantir que a água se mantenha como um bem comum. O exemplo chileno é o pior exemplo possível. Muito obrigada, professor. Nós conversamos com o professor Pedro Roberto Jacobi sobre crise hídrica. Você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.